Hedonismo tudo se refere ao prazer e à dor. Na verdade, o termo hedonismo refere-se a salversas teorias que, embora diferentes umas das outras, compartilham a mesma noção subjacente. O prazer e a dor são os únicos elementos importantes dos fenômenos específicos descritos pelas teorias. Em filosofia, com frequência o hedonismo é discutido como uma teoria do valor. Isso quer dizer que o prazer é a única coisa intrinsecamente valiosa para uma pessoa durante todo o tempo, enquanto a dor é a única coisa intrinsecamente sem valor para um indivíduo. Para os hedonistas, o significado de prazer e dor é amplo e assim ambos podem se relacionar aos fenômenos mentais e físicos. Origem e história do hedonismo. A primeiro grande movimento hedonista datado século IV.C. como os cirenaicos, uma escola de pensamento fundada por Aristipo de Cirene. Os cirenaicos enfatizaram a crença socrática de que a felicidade é um dos resultados da ação moral, mas também acreditavam que a virtude não possuía valor intrínseco. Consideravam que o prazer, especificamente o prazer físico acima do prazer mental, era o bem supremo e que a gratificação imediata era mais desejável do que esperar longamente pelo prazer. Depois dos cirenaicos veio o epicurismo, liderado por Epicuro, que era uma forma de hedonismo bastante diferente daquela de Aristipo. Embora concordasse que o prazer era o bem supremo, Epicuro acreditava que o prazer era alcançado pela tranquilidade e pela redução do desejo em vez da gratificação imediata. De acordo com ele, viver uma vida simples repleta de amigos e discussões filosóficas era o maior prazer que podia ser alcançado. Durante a Idade Média, o hedonismo foi rejeitado pelos filósofos cristãos porque não o combinava com as virtudes e os ideais como a fé, a esperança, a evitação do pecado e a ajuda aos outros. Ainda assim, alguns filósofos argumentaram que o hedonismo tinha seus méritos porque era desejo de Deus que as pessoas fossem felizes. O hedonismo foi mais popular nos séculos XVI em virtude do trabalho de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Ambos defenderam variações da teoria como o hedonismo prudente, o hedonismo utilitarista e o hedonismo motivacional. O valor é o hedonismo prudente. Em filosofia em geral, o hedonismo refere-se a valor e bem-estar. A teoria considera que o prazer é a única coisa intrinsecamente valiosa, enquanto a dor é a única coisa intrinsecamente não valiosa. Definições filosóficas. Intrinsecamente valioso. A palavra intrinsecamente é bastante aplicada quando se discute o hedonismo e por isso é muito importante compreendê-la. Ao contrário da palavra instrumental, o uso da palavra intrinsecamente implica que algo é valioso por si mesmo. O dinheiro é instrumentalmente valioso. Ter dinheiro só tem realmente valor quando se compra algo com ele. Dessa forma, o dinheiro não é intrinsecamente valioso. O prazer, por outro lado, é intrinsecamente valioso. Quando uma pessoa vivencia o prazer mesmo que não leve a algo mais, o prazer inicial é agradável por si mesmo. De acordo com o hedonismo, tudo o que tem valor está reduzido ao prazer. Com base nessa informação, o hedonismo prudente vai um passo além e afirma que todo o prazer é somente o prazer pode tornar melhor a vida de um indivíduo e que toda dor é somente a dor pode tornar pior a vida de um indivíduo. Hedonismo psicológico. O hedonismo psicológico, também conhecido como hedonismo motivacional, é a crença de que o desejo de experimentar o prazer e evitar a dor consciente ou inconscientemente é responsável por todos os comportamentos humanos. Variações do hedonismo psicológico foram propostas por Sigmund Freud, Epicuro, Charles Darwin e John Stuart Mill. O hedonismo psicológico puro, ou seja, aquele que prega que absolutamente todo comportamento é baseado em evitar a dor e obter o prazer, foi em geral abandonado pelos filósofos atuais. Há incontáveis evidências para demonstrar que isso não se aplica. Por exemplo, quando uma ação aparentemente dolorosa é assumida pelo senso de dever, e aceita-se que as decisões são tomadas com base em motivos que não envolvem a busca de prazer ou o afastamento da dor.
Hedonismo normativo. O hedonismo normativo, também chamado de hedonismo ético, é a teoria que afirma que a felicidade deve ser perseguida. Aqui a definição de felicidade é prazer menos dor. O hedonismo normativo é aplicado para traçar teorias a fim de explicar como e por que uma ação pode ser moralmente tolerável ou intolerável. A doutrina pode ser dividida em dois tipos que utilizam a felicidade para decidir se uma ação é imoralmente certa ou errada. Hedonismo egoísta. Essa teoria afirma que a pessoa deve agir da maneira mais adequada aos próprios interesses, o que por fim a fará feliz. As consequências não devem ser consideradas, e não têm valor, para ninguém mais além do indivíduo que desempenha a ação. No entanto, no hedonismo egoísta é preciso que ocorra uma dessensibilização. Se a pessoa rouba para atender ao próprio interesse, ela não sentirá a diferença entre roubar de alguém que seja rico ou pobre. 2. Hedonismo utilitarista. Essa teoria afirma que uma ação está correta, é moralmente tolerável, quando produz ou provavelmente produzirá felicidade pura para todas as pessoas que serão atingidas por ela. O utilitarismo, portanto, propõe a felicidade de todos que possam ser afetados pela ação e não apenas do indivíduo que age. Todo mundo tem peso igual. De acordo com o hedonismo utilitarista, roubar de o pobre é imoralmente intolerável porque isso fará o pobre infeliz e o ladrão será apenas um pouco mais feliz. E caso sinta culpa, sua felicidade será ainda menor. Embora o utilitarismo hedonista possa parecer uma teoria atraente por tratar todo mundo de maneira igual, ele enfrentou críticas por não dar valor moral intrínseco a coisas como amizade, justiça e verdade, entre outras. Considere o seguinte exemplo: uma criança foi assassinada em uma pequena cidade. Todos acreditam que o melhor amigo é o assassino, mas você sabe que ele é inocente. Se a única maneira de promover a maior felicidade para todos é matar seu amigo de acordo com o hedonismo utilitarista, você deve fazê-lo. Não importa que o assassino ainda esteja solto lá fora, tudo o que importa é a maior felicidade pura para todos. Que isso acontecerá com a morte de quem a cidade acredita que seja o suspeito.